Esta conferência será gravada agora. Olá, boa noite a todos. Me chamo Pedro Cardoso. Bem-vindo a mais uma semana de webinar. Hoje vamos falar sobre ferramentas da Autodesk para a implementação BIM em escritórios de engenharia e arquitetura. Tá bom? Eu sou especialista técnico em Revit e eu utilizo alguns dos softwares da Autodesk e eu quero apresentar para vocês uma outra interface de softwares, porque a Autodesk ela possui diversos softwares, mas um para cada finalidade. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês são ferramentas que facilitam o desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura, tá bom? Bom, o que falaremos nessa apresentação? O que é o BIM, os desafios de implementação do BIM e as soluções da Autodesk para a engenharia, arquitetura e construção. Bom, como tivemos uma apresentação semana passada sobre o que é BIM, então eu vou aqui passar uma visão geral, tá bom? Então, para que todos tenham o mesmo pensamento, o BIM, ele é uma ferramenta, tá? Ele é uma tecnologia que permite a criação de um modelo virtual do edifício antes de construí-lo, considerando todas as suas disciplinas de arquitetura, estrutura, instalações, análises e trabalhando de modo colaborativo e utilizando um único banco de dados em um único modelo. É um protótipo digital da construção. Então, antes de você iniciar um projeto, você já tem todas essas informações desenvolvidas em um modelo digital. Essa é a proposta. Essa é a tecnologia BIM. Tá? Isso permite que a equipe analise, faça umas visualizações, tome decisões antecipadas de um projeto, antes mesmo de iniciar. Tá bom? E o que falam por aí, e o que eu vou tirar aqui de ideia é o que não é o BIM. Bom, o BIM ele não é um modelo 3D de construção. Não é um software normal que faça 3D que é considerado BIM. Tá? Ele não é apenas um processo de desenho automatizado. Ele não é um formato de arquivo e ele não é um software. O BIM ele não é Revit, não é AutoCAD 3D, não é AutoCAD, ArchiCAD, não é 3ds Max, não é um software. O BIM é uma metodologia, é uma tecnologia diferente. Então, para fecharmos essa ideia, o BIM ele é uma forma inteligente de projetar. O processo BIM ele garante a maior rapidez, economia e qualidade nos empreendimentos, possibilitando também a redução do retrabalho, desperdício do impacto ambiental e ganhos no planejamento e produção e operação das obras. Então, ele é um ciclo que você começa na construção, no projeto, planejamento, manutenção. Então, isso é um ciclo. O projeto, por quê? Você inicia com a base em 2D ou 3D. Você pode iniciar com aqueles seus modelos em AutoCAD, tá? Nada é descartado. Você inicia, você tem um projeto. Você tem toda a visualização dele em 3D. O que é possível fazer? Uma análise. É possível você ter todas essas informações, né? Extrair essas informações pela essa análise. A visualização. É possível você renderizar em um programa considerado BIM, que pensa como BIM. Você pode, além de renderizar, criar passeios, percursos virtuais. Você pode criar realidade aumentada, realidade virtual.
e você consegue extrair todas essas informações em tabelas, em documentação, e criar ali a sua prancha, com todas as informações do seu projeto. Então, isso é um ciclo. Tá? Esse pensamento. O software que se enquadrar nesse pensamento, ele é um software que projeta BIM. Então, BIM, uma forma inteligente de projetar. Ou seja, tudo se comunicando de forma perfeita em tempo real, permitindo fazer tarefas como detecção de interferência e a descoberta de problemas relacionados à construção e outros. Olha aqui ao lado, nós temos um gráfico, um desenho, né, do ciclo de um projeto. Então, começando ali pelo projeto conceitual. Esse projeto conceitual eu desenvolvo, eu posso modelar ele, eu tenho a parte de detalhamento, onde eu consigo extrair essas informações, criar os detalhes, posso fazer a análise, tenho a documentação, tenho informações sobre a fabricação, a construção 4D, a construção logística, operação e manutenção, renovação, né? Entra aí o as-built, estudo preliminar, que é o estudo onde inicia tudo. Então, isso é um ciclo. Para cada projeto, eu tenho este ciclo. Né? Então, operar dessa forma, muitas vezes é chamado de trabalhar em um ambiente BIM. Entendeu? Agora, o pensamento do BIM. Né? Então, tudo isso em um único ambiente. E por falar em BIM, nós temos também as dimensões do BIM, porque o trabalho 2D é a planta tradicional, aquele modelo CAD que nós conhecemos. Aí entra o surgimento do 3D, a terceira dimensão. Essa terceira dimensão é quando você tem a sua visibilidade tridimensional. Você consegue enxergar o seu modelo tridimensional. Tá? Modelagem geométrica. Entra o 4D. O 4D é o quê? É o cronograma da obra. Então, você utiliza um programa que gerencia tudo isso. Você consegue ter esse cronograma da obra. Então, quando se fala em 5D, aí entra estimativas de custo. 6D é o desempenho de sustentabilidade. Se o projeto, ele pensa dessa forma, então ele entrou na dimensão 6D. 7D é o as-built, é o acompanhamento, quando você faz a manutenção. Tá? Então, isso daí é um ciclo, e esse ciclo tem as suas dimensões, são as dimensões do BIM. E qual é a vantagem disso tudo, de utilizar o BIM? O BIM, como nós vimos na semana passada, entrou em decreto, né? Então, tivemos lá os 3 decretos, e tudo isso está sendo exigido no mercado. E quais são as vantagens? O que ele pode me oferecer, além de tudo isso que eu mostrei? Então, eu vou destacar aqui algumas vantagens, tá? As principais são reunir todas as equipes no desenvolvimento do projeto. Então, ele tem essa vantagem de fazer essa união de todas as equipes, da equipe sua no seu projeto, a junção de disciplinas, de várias disciplinas, de arquitetura, de estrutura, de instalações elétricas, a parte hidráulica, a parte topográfica. Então, você consegue juntar essas disciplinas e fazer verificações de interferência. Isso é uma vantagem enorme. Também facilita a colaboração entre os membros. Então, se eu estou trabalhando no modelo colaborativo, eu consigo ter uma ligação com outro profissional, ou até mesmo no mesmo projeto, eu consigo ter uma comunicação com ele. Estabelece mecanismos que permitem uma colaboração aberta. Através de ferramentas, eu consigo essa comunicação. Diminui o desperdício de materiais e também minimiza o processo baseado no papel, porque é tudo digital, tudo virtual, e você consegue ter essas mesmas informações que você tinha antes no papel, só que de forma mais organizada, por causa do mundo digital. Maximiza o retorno sobre o investimento do seu projeto, então você consegue obter esse retorno. Você trabalha de forma veloz, de forma muito mais eficiente, e você consegue extrair e ter esse retorno. E melhora a gestão do tempo e ajuda a cumprir prazos. Então, trabalhando com uma daquelas dimensões que nós vimos, você tem ali
essa grande vantagem de tempo nos seus projetos, economia de tempo, e reduz erro na obra, porque você desenvolve esse modelo antes de construir, você já tem todas as etapas, todas as dificuldades, você consegue observar tudo isso antes de iniciar o projeto, tá? Testando a solução previamente. Então, isso daqui é uma das vantagens que o BIM te oferece. Tá? Vamos supor que eu tenha um projeto a ser desenvolvido e entregue. Eu vou ter aqui dois caminhos para mostrar para vocês, tá bom? Então, aqui eu tenho uma linha, tá? Um gráfico de esforço e efeito, e também de tempo. Temos aqui os processos, o pré-projeto, estudo preliminar, projeto básico, projeto executivo, a contratação da obra, a obra sendo executada e a operação. Tá? E eu vou pegar esse meu projeto e desenvolver essa linha aqui, ó, número 3, com o processo tradicional que é feito com CAD. Eu inicio o meu projeto, eu vou ter um pico que vai entrar entre a execução, tá? A execução do meu projeto. Então, ali vai ser o nível maior do meu esforço e efeito. Agora, essa outra linha aqui desse gráfico é a representação do mesmo projeto, só que me baseando no processo BIM. Perceba que o esforço e o efeito eu vou ter. Porém, ele vai ser antecipado no estudo preliminar. Então, aquilo que eu falei, eu vou ter essas informações antes de iniciar o meu projeto. Essa é a grande vantagem de você utilizar o BIM. Aqui eu tenho algumas porcentagens do que mais as empresas, ao adquirir essa metodologia, conseguem extrair, né? Conseguem trabalhar por visualizações, detecções de interferência, na parte de marketing, para você vender o seu projeto, projeto sustentável, coordenação de projetos, estimativas de custo, modelos gravados, tabelas e fases e o monitoramento. Isso daqui também foi falado na apresentação passada. Eu vou colocar aqui de forma bem rápida e objetiva que quando você quer implantar isso aqui na empresa, eu estou falando aqui para quem já tem um escritório, mas também para o usuário normal, tá? Usuário ou estudante. Por quê? Você inicia um processo desse de implantação do BIM no seu escritório. O que precisaria? Decisão da diretoria e o diagnóstico. Será que eu vou precisar mesmo? Então, essas etapas aqui, por ser exigência, né, não tem mais como pensar. Ou a empresa ela se desenvolve ou ela está fora do mercado. Tá? Então, essas etapas aqui, elas estão se estreitando. Tem que ter uma ação motivacional, desenvolvimento de plano de implantação. Aí, depois que eu tenho esse pensamento formado, eu vou para treinamentos e aquisição de softwares e equipamentos. Depois eu passo para início de um projeto piloto, e não basta da noite para o dia eu largar todos os meus projetos e os processos em 2D e colocar em prática um pensamento BIM. É uma etapa, são fases, tá? Então a empresa ela já deveria estar nesse ciclo, porque né, isso daqui é exigência. Então a empresa já está perdendo tempo. Ela poderia já ter iniciado isso. Início de um projeto piloto, aí tem a avaliação. Disso tudo, o que eu consigo extrair de bom e o que eu consigo verificar que foi perda de tempo ou melhorias nesse projeto piloto. Então, eu vou fazer essa avaliação. E da avaliação, eu vou me consolidando. Opa, eu aprendi isso e vou para o próximo projeto com mais experiência. Então, esse daqui é um plano a ser seguido pelas empresas. Agora vamos às soluções da Autodesk para a indústria de arquitetura, engenharia e construção. Ferramenta que está assim, encabeçada nesse processo BIM é o Revit. Né? O Revit ele é o software que mais representa o mundo BIM. Tanto é que muitas pessoas confundem, né? O software, eu quero um software BIM, é o Revit. O Revit ele tem esse pensamento BIM.
O Revit, ele é composto por 3 disciplinas integradas. O Revit de arquitetura, sendo a base do software, onde eu tenho ferramentas estruturais e ferramentas de instalações elétricas, hidráulicas e ar-condicionado, e ferramentas mecânicas. Então, o Revit ele serve para quê? Para planejar, projetar, construir e gerenciar edifícios com poderosas ferramentas com essa metodologia BIM. Bom? Então, como funcionava antes do BIM? Antes do BIM, nós tínhamos um estudo preliminar e a utilização de softwares. Por exemplo, eu quero um software para arquivos de desenho. Vamos usar o AutoCAD. Eu quero arquivos em texto. Usa o Word. Arquivos em planilha. Excel. Arquivos de planejamento. MS Project. E maquete eletrônica. Depois que eu fiz essa modelagem no AutoCAD, passa para o 3ds Max. Isso aqui é legal, isso aqui funciona. Tá? Só que o BIM ele veio para revolucionar, para mudar esse cenário aqui. Vamos então à proposta do BIM. A proposta do BIM é o seguinte: eu quero desenhar um projeto, eu quero fazer um projeto utilizando planilhas, utilizando a maquete eletrônica. Eu tenho um software específico para isso, que é o Revit, que engloba todo esse meu planejamento. Arquivos de texto ou de gerenciamento e documentação, tem um software que ele faz isso, que é o BIM 360. E quais são os resultados disso? Centralização das informações, nos trazendo confiabilidade e auditoria. Tá bom? O que garante a inteligência de um software BIM? Na verdade, o software BIM ele trabalha com parâmetros. E esses parâmetros são as informações atreladas ao modelo. Por exemplo, em um modelo 2D, vou dar exemplo como AutoCAD, eu desenho linhas representando paredes. No Revit, por ser esse pensamento BIM, modelo BIM, eu não vou trabalhar com linhas, eu já vou trabalhar com alvenaria. Eu desenvolvo uma parede e essa parede eu consigo verificar quantos blocos eu tenho, tipo de argamassa, os seus materiais, a sua composição, o revestimento e desempenho térmico e acústico. Todas as identificações dessa parede, eu consigo extrair essas informações. Então, olha quantos parâmetros eu consigo ter em uma linha aparentemente paralela. Então, eu vou passar aqui de forma bem ampla, né? Ou ampla, assim, objetiva, o que o Revit faz. Bom, aqui uma visibilidade. Então, esta é a minha interface do Revit. Tá? Eu trabalho em 2D, eu consigo ter essa facilidade em gerar várias vistas. Trabalho em 2D, 3D, crio cortes rapidamente, trabalho com detalhamento, faço modificações em tempo real, trabalho com layouts, legendas, ambientes, tabelas, isso é muito importante. Então, tudo isso de forma automática. Posso criar reformas, né, layouts, fases da construção, demolido, nova construção, detalhamento também, o Revit ele consegue fazer, tá? Ele é muito bom em detalhamento e também eu posso aproveitar os arquivos DWG. Se eu tenho um detalhamento em AutoCAD, eu posso trazer aqui para dentro do Revit. Então, essa visão geral do software com foco em arquitetura e a renderização também ele faz. Aqui eu tenho uma outra imagem, é um outro projeto, um projeto desenvolvido estrutural. Então, ele também tem ferramentas estruturais para a gente modelar toda essa parte estrutural, fazendo o modelo analítico também.
Então, eu tenho pilares, vigas, lajes de fundação. Eu posso trabalhar com armaduras, estruturas metálicas, conexões metálicas, como esta. Posso fazer o detalhamento de vigas, de pilares, armaduras, trabalhar com aquilo, qual tipo de estribo. Todas essas informações eu consigo extrair tabelas. Muito interessante. Depois eu posso montar a minha torre. Na parte de map, o map ele é composto por HVAC, né, que pode ser o sistema de refrigeração, análise térmica, dimensionamento de equipamentos, traçado de dutos, tubulações. Então, essa parte de HVAC, o Revit nos oferece. Tá aqui, ó, um exemplo. Também a parte hidráulica, como projetos hidráulicos, prediais, abastecimento indireto, estudos de rota, traçados de tubo, conexões. Tudo isso o Revit também nos oferece, que é possível modelar neste ambiente. Tá? Então, um projeto hidrossanitário aí ele faz tranquilamente. E também a parte elétrica, como modelagem e inserção de tomadas, interruptores. E está aqui uma imagem aí, um vídeo gráfico. Tá? Então, de forma resumida, essa é a poderosa ferramenta chamada Revit. Uma outra ferramenta que nós temos é o Navisworks. Muita gente questiona, né? Isso daqui é um software que ele faz projetos igual ao Revit? Não. Na verdade, isso aqui é um software que ele faz algumas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele tem aqui uma descrição que é o serviço de captura de realidade e digitalização em 3D. Eu vou explicar ele através de um vídeo também. O Navisworks ele é interessante porque ele trabalha junto com o Revit. Então, essas disciplinas de arquitetura, estrutura e instalações, eu consigo importar dentro desse software. E esse software faz o quê? Ele trabalha com essas diferentes disciplinas. Então, para fazer a compatibilização de projetos, ele é ótimo. Ele faz a verificação de interferências. Então, eu faço uma comparação entre um modelo de uma disciplina e outro. Olha que legal. A visualização dos conflitos. O famoso Clash Detection. Consigo colocar aqui informações de alteração para ficar gravado que eu necessito fazer nessa interferência. Eu consigo fazer essa simulação gravitacional, que é um boneco entrando no projeto e fazendo esse percurso virtual aqui na obra. Bem interessante, né? Ó, tem várias visualizações aqui. E é possível criar um cronograma da obra. Esse cronograma eu posso gerar do próprio Navisworks ou importar do MS Project. Então eu tenho aqui, ó, o gráfico, uma timeline visual das fases e as etapas dessa construção. Esse é o Navisworks. Uma outra ferramenta da Autodesk é o Dynamo. O Dynamo ele está em crescimento agora. Então, tudo se fala em Dynamo. Dynamo veio para ficar. Ambiente de programação que permite que projetistas criem lógica visual para
o projeto de fluxo de trabalho e a automatização de tarefas. Vou explicar aqui através de um videozinho também. Tá? Só uma observação, o Dynamo ele não é um desenvolvedor de plugins. Tá? Ele é uma interface de programação visual e que a gente usa para comandar o Revit. Então, essa interface de programação, ele é essa interface para se comunicar com o Revit. Vou dar um exemplo aqui. Isso daqui ele é um projeto em Revit, onde eu coloquei aqui um cenário que é a inserção de pilares. Vou dar um play aqui. Tá? Então, o Dynamo ele vai nos ajudar nessas tarefas repetitivas. Por exemplo, eu quero rotacionar todos os pilares de uma só vez. Então, isso é uma rotina. Ele vai me ajudar nisso. Então, ele faz, seja alguma manipulação, repetições, eu queira colocar filtros, atribuir algumas informações de forma mais rápida. Então, o Dynamo ele serve para isso. Ele é muito bom nisso. Um exemplo bastante usado é nomenclatura de pilares, de acordo com a sua posição. Então, você cria tudo isso no Dynamo. E ele automatiza para você. Uma outra ferramenta que poucas pessoas conhecem, mas que é muito legal e interessante de usar no escritório, é o Autodesk Insight. Autodesk Insight ele é um software de análise e desempenho da construção. Como funciona este software? A partir de um estudo volumétrico feito no Revit ou trazido de algum outro software, é possível fazer esse estudo. Então, posso realizar aqui um estudo solar, verificar a incidência, a eficiência de consumo energético. Então, eu preciso apenas alimentar aqui alguns parâmetros, como, por exemplo, pessoas por metro quadrado, configurar consumo de iluminação, componentes elétricos, o uso em cada horário. Então, eu faço essas configurações aqui através de um menu disponível no próprio Revit. Então, quando eu faço a instalação, eu tenho esse menu no meu Revit. Aí eu configuro esse painel para a análise. Tá aqui o meu modelo, feito essas configurações. E podemos ver aqui no Insight o consumo econômico do modelo. 9.05, 222, vai me dando aqui alguns dados. Podemos modificar a composição de cada componente e verificar os seus resultados através de gráficos. Eu tenho ali eficiência das luminárias, o consumo, ar-condicionado, componentes elétricos. Então, vou fazendo alterações e eu vou verificando os resultados. Esse é o Insight. Uma outra ferramenta
é o Robot. Robot, ele é uma ferramenta avançada integrada com o BIM. Para análise estrutural e verificação de conformidade de códigos. Ele é o software para fazer análises da Autodesk. Um exemplo aqui. Ó. Eu posso desenvolver a estrutura no Revit. Eu modelo aqui, trabalhando com as grades. Eu vou criando aqui a minha própria estrutura, colocando os pilares, vigas e fazendo uma laje. Eu tenho o modelo analítico. Tá? Então, a modelagem eu posso fazer no Revit, ou também eu posso desenvolver no próprio Robot, ou importar de algum outro arquivo, no IFC, por exemplo, e aplicar os carregamentos e analisar os resultados obtidos. Essa é a função dele. Aqui, ele faz as análises. Eu consigo ter um relatório, memorial de cálculo, quantidade de armaduras, faço alguma alteração e aplico aqui uma nova análise, e ele já monta aqui para mim. É uma ferramenta que facilita bastante para quem quer fazer esse tipo de análise estrutural. Outro software que eu vou passar aqui para vocês é o Revit Live. Revit Live, ele faz o quê? Transforme modelos de Revit em uma experiência imersiva com um clique. Ele é uma ferramenta visual. Como é que ele funciona? Você pega o seu modelo do Revit, você instala esse Revit Live, você carrega esse modelo para dentro do Revit Live e você tem essa visualização em tempo real. É possível você colocar aqui algumas configurações. O fundo, tá vendo? É possível você andar pela obra, como se fosse o Google Street View, clicando em um dos pontos e andando. Você tem algumas cenas, algumas fotografias já gravadas dos locais, dos ambientes, e você pode ir selecionando e fazendo a troca dessas imagens, pulando de um ambiente para o outro, acendendo ou desligando luzes, trabalhando com a parte de iluminação do sol, trocando o horário, as datas. Ele faz essa simulação, ele é bem interessante. Tá? É uma opção aí que a gente tem de demonstrar o nosso projeto. E vocês sabem, né, que muitas vezes você ganha o cliente apenas pela imagem. E esse é um diferencial que pode ser utilizado. Só uma observação, esse é o Revit Live, né? Infelizmente, ele não está mais disponível, tá? Para versões 2020 e 2021 do Revit. Então, como ele trabalha em conformidade com o Revit, apenas versões anteriores, tá? Ele foi descontinuado. Então, por que aconteceu isso? A Autodesk ela está desenvolvendo novas ferramentas, novas funcionalidades, e ela agrega isso no seu software. Então, a maioria desses recursos nós conseguimos encontrar já no Revit. Então, visualizações realistas em tempo real, eu já consigo trabalhar dessa forma no Revit. Aí temos outro software,
que é o Civil 3D. Ele é um pouco interessante, ele é da família AutoCAD, ele tem esse nome, AutoCAD Civil 3D, porém ele é considerado BIM. Ele é um projeto de engenharia civil e documentação da construção. O que ele faz? Bom, o Civil 3D ele é essencial para projetos de infraestrutura. Então, basicamente, ele é uma versão específica para projetos de engenharia civil. Então, com ele, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com grandes projetos, como rodovias, ferrovias, parte de loteamento, terreno, né, a topografia. Ele é um software que trabalha com isso. Obras de terraplanagem. Se você quer trabalhar com drenagem, ele também oferece ferramentas para isso. Então, ele é um software para infraestrutura. Ele tem uma comunicação com o Revit, tá? Então, por exemplo, eu quero modelar no Revit e levar para ele obras de arte. Você pode modelar no Revit e importar e levar para o Civil 3D tranquilamente. Eles têm um fluxo. Eu vou mostrar mais para frente esse fluxo. Mas é muito interessante. Ele é um software para infraestrutura. E falando em infraestrutura, tem um outro software aqui que se chama InfraWorks. Né? O que faz esse InfraWorks? É uma plataforma BIM geoespacial e de engenharia para planejamento, projeto e análise. Bom, o InfraWorks ele trabalha em conjunto com o Civil 3D. Então, ele auxilia na fase desse projeto. É uma fase conceitual e planejamento. Ele faz isso, ele tem essa função. Então, antecede aí. É possível trabalhar aqui com zoneamento, iluminação, parte de árvores. Você pode importar equipamentos urbanos, delegacias, escolas, cinemas. Ele é muito gráfico, tá vendo? Faz análises aqui, diversas análises. Muito interessante. Um software que auxilia bastante o Civil 3D. Eles se comunicam facilmente. Olha que legal, aqui um exemplo de projeto de estacionamento. Então, tenho aqui a configuração das vagas. Eu consigo projetar isso daqui. Validação. E execução. Hein? Modelos 3D gerados automaticamente. E trabalha com a parte de humanização. Olha que interessante. Está vendo que ele é muito visual. Carrego aqui árvores. Então, são dois softwares de infraestrutura. Civil 3D e InfraWorks. Estudo de insolação ele também faz. Olha que bonito. Bem legal. Mais um outro software, que é uma aplicação, é um aplicativo, que é Autodesk Drive. É um drive da própria Autodesk. E também tem aqui, nesse drive, uma versão gratuita, que é o A360, e também o BIM 360. O A360 ele é um armazenamento na nuvem, destinado a indivíduos e pequenas equipes. Já o BIM 360 ele é uma plataforma completa de compartilhamento que permite visualizar e editar arquivos salvos no servidor,
permitindo que os usuários troquem informações. Ele é mais completo. E é pago também esse serviço. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo. Ele faz a análise de modelos. Eu carrego os meus modelos, eu posso abrir esses meus modelos na nuvem, fazer inclusive verificações de interferência e verificação aí de cronograma, planejamento. São ferramentas que você vai agregando ao BIM 360. Eu consigo gerar relatórios, fazer uma gestão aí dos meus projetos. Eu armazeno os meus modelos aqui dentro. Consigo deixar tudo gravado, as revisões, fazer as verificações, as versões que eu salvo. Tudo isso eu deixo gravado na nuvem. Eu posso dar permissões para cada usuário. Olha que legal. Estatísticas. Então, esse é um recurso que a Autodesk também disponibiliza. Tá? E para finalizar, pessoal, essa parte, eu vou mostrar aqui todos os softwares dessa área, A e C, para vocês. É que deu uma travada aqui, mas eu vou mostrar aqui. BIM 360. Está aqui, ó. Ó, então, esse pacote ele é composto por vários softwares. Tá vendo? Então, um para cada finalidade. Antigamente, todo mundo usava AutoCAD. AutoCAD para elétrica, para hidráulica, para mecânica, AutoCAD para arquitetura. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem uma variação aí. Diversos softwares, um para cada finalidade. Só que as pessoas ainda não conhecem. Então, uma das funções desse webinar é divulgar esses outros softwares. Softwares disponíveis até em versão educacional, se você é um estudante, pode utilizar. E para empresas tem o pacote de IC Collection, onde você tem aí todos esses softwares com capacidades incríveis de trabalhar. E o interessante disso tudo é o fluxo de trabalho. O BIM, ele tem essa proposta de conversar com todos os softwares. Então, o Revit, ele sendo um projeto, um arquivo, um software central, ele tem essa comunicação com muitos softwares aí. Então, esse fluxo, ele acontece. A parte de análise estrutural, eu posso mandar para o Revit volta, eu posso conversar com o Civil 3D, o Civil 3D me volta. Um recurso interessante também é a nuvem de pontos. Ao InfraWorks, Civil 3D, como eu já disse, né, eles conversam, se comunicam muito bem. Ao desempenho, tráfego e mobilidade. Tá? Isso daqui é uma apresentação
dos softwares da Autodesk nessa área de A e C. Espero que vocês tenham gostado desse webinar, onde eu pude aqui passar sobre muitos softwares, tá? É claro que são os principais, alguns já são utilizados por empresas, outros até desconhecidos, mas depois de perceber a capacidade desses softwares, é possível você implantar na sua empresa ou até mesmo baixar uma versão educacional, sendo estudante, e utilizar esses recursos. Ok, pessoal? Bem, pessoal, agradeço Pedro aí pela explicação. Estou conseguindo me ouvir? Sim. Então, assim, o que é muito bacana, né, a gente está tentando fazer nessa série de webinars é justamente conseguir aí mostrar para vocês, né, quais são as principais ferramentas que a Autodesk possui e como que elas se interrelacionam aí para o desenvolvimento do que é o BIM, né? O que é muito interessante nas ferramentas da Autodesk é justamente a possibilidade de você, como estudante, né, baixá-las e poder utilizá-las aí para você poder aprender, enfim, se exercitar nas ferramentas, tá? E para as empresas, né, o interessante é que quando você assina, né, o pacote da SC Collection, você tem a possibilidade de trabalhar em nuvem, que é uma premissa do BIM, porque apesar do BIM ter várias ferramentas, né, cada uma aí com as suas características e tudo mais, o grande ganho que você tem tecnológico na ferramenta é a possibilidade de trabalhar na nuvem, porque na nuvem você consegue compartilhar informações, fazer checagens, enfim. E esse pacote, né, da 360 da Autodesk, ele garante que as empresas possam fazer com que os projetos sejam na nuvem, né? E isso faz com que a gente tenha aí um ganho na gestão, no gerenciamento, de uma forma mais efetiva, tá? Realmente, o futuro da computação, né? Ele está atrelado aí ao trabalho na nuvem, às redes 4G, 5G, que vão ganhar cada vez mais espaço aí, e faz com que você tenha que ter muita troca de informação, né? Muitas vezes, né, no dia a dia aí do profissional, você está muitas vezes ligado à questão da gestão das informações, pensando no escritório. Lógico, o escritório, ele é o nosso grande primeiro passo para integrar as informações. Só que o nosso próximo grande passo é fazer com que essas informações de escritório estejam alinhadas com a gestão e o gerenciamento da obra, para que todo o ciclo BIM possa se completar, tá? Como eu falei na semana passada, o processo de implementação BIM no Brasil, ele tem etapas, né? Etapas aí que envolvem as disciplinas de arquitetura, de estrutura, de orçamento, planejamento, e que preferem aí, que pretendem aí, né, melhor, no longo prazo, fazer com que a gente tenha todo o processo inclusive de gestão, né, da edificação dentro daquele ciclo BIM, né? Perfeito, Pedro, esse mesmo, o ciclo perfeito, né? Que eu faço aí, passo para as etapas aí de estudo preliminar, projeto conceitual, detalhamento, faço análises, né? Gero as documentações, vou para a obra, né? Vou ter a gestão de construção aí, seja com a questão do orçamento, seja a questão de elementos pré-fabricados. E aí, depois dessa fase de construção, você vai entrar na parte de operação e manutenção, tá? Um consenso que a gente tem hoje é que, assim, as edificações, elas não podem mais serem demolidas, né? Porque a gente tem toda uma questão logística de impacto ambiental. Então, e vai existir um ciclo aí pós-construção, né, muito forte com relação à operação, manutenção e renovação, para você poder de repente repensar
em ajustes, atualizações, para vocês poderem realmente ter um aproveitamento melhor das edificações, para que elas sejam mais efetivas, né? Então, o ciclo BIM, ele é um ciclo muito complexo, porque ele envolve diferentes níveis de informação, né? E algumas etapas que a gente percebe nesse ciclo, elas acabam não sendo tão exploradas no nosso ciclo de projeto convencional, né? Essa questão das análises, por exemplo, né? Muitas vezes, os projetos são feitos de maneira tão rápida, né? Que você não consegue nem fazer uma análise do desempenho térmico, acústico, gasto energético, e são análises muito importantes pensando na sustentabilidade, né? Porque um prédio, uma edificação que for mal projetada sob o aspecto do conforto ambiental, do conforto térmico, ela vai despender aí um consumo de energia muito alto. E esse consumo pode significar até uma inviabilização desse empreendimento, né? Então, assim, o que é muito interessante aí com as ferramentas BIM é essa facilidade de você poder fazer as análises. Então, isso realmente otimiza muito o processo, né? Pensando que todo esse ciclo aí, o centro dele é realmente a computação em nuvem. Então, a gente vai estar ligado de forma direta aí a computação em nuvem, as ferramentas 360, porque elas são as ferramentas aí que vão permitir essa gestão aí das informações, tá? Esse ciclo, ele não é compreendido, assim, deixar isso um pouco claro, né? Apenas por um fabricante, por um software, tá? Então, por exemplo, a gente está aqui falando hoje de Autodesk, né? Hoje é a nossa bola da vez. Mas o ciclo BIM não é composto só de software Autodesk, tá? O formato BIM, a base de arquitetura dele é os arquivos formatos IFC, tá? Então, com os formatos IFC, você consegue ter vários tipos de software trabalhando em nuvem, tá? Em cima do mesmo modelo, não necessariamente do mesmo fabricante. Então, isso permite uma flexibilidade muito grande, tá? Nesse viés é que na semana que vem a gente vai ter o nosso próximo webinar e vamos trazer para a conversa o engenheiro Wagner, que é da Múltiplos, da CIP, e a CIP tem um portfólio de softwares BIM bastante interessante, tá? Quando você analisa o pacote da Autodesk, você percebe que ele tem foco em algumas disciplinas, e os softwares da CIP, eles possuem aí uma ligação muito forte com o dia a dia da engenharia realmente, com as questões das verificações de engenharia, né? É aquela questão, eu projetei um sistema hidráulico, ele tem a pressão adequada, eu tenho pressão mínima em todos os pontos, não tenho, vou ter pressão máxima, eu fiz um reto elétrico, ele verifica a carga elétrica, questão luminotécnica, eu instalei um sistema de ar-condicionado. Então, assim, são aplicações, né, que a gente pode usar nos projetos, visando aí realmente verificações de questões de engenharia mesmo, tá? Mas o que é muito legal nas ferramentas da CIP é que ela tem uma expertise muito grande com normas, tá? Então, os softwares deles têm muita ligação com a questão da normalização técnica dos países aí. Então, isso faz com que eles sejam uma ferramenta muito interessante aí para quem pretende implementar o BIM aí nas suas empresas. Certo, pessoal? Pedro, tem mais alguma colocação? Não, era só isso mesmo, professor. Certinho. Então, A perfeito. colocação Então, do arquivo IFC, né? Que o arquivo IFC ele é um arquivo universal que conversa com todos os softwares com esse pensamento BIM. Muito bem colocado. Sim, exatamente. Porque assim, porque às vezes a pessoa fica tão preocupada, né? Assim, como que vai ser isso? Não tem segredo, tá? Lógico que o Exatamente. IFC, ele é um arquivo que tem as suas particularidades, você tem que saber fazer esse compartilhamento de informações aí,
mas, assim, ele é a chave da integração entre os N modelos que você tem aí, tá? O grande desafio que a gente tem no BIM é o seguinte, num sistema clássico de projeto, você tem vários profissionais trabalhando separados, e eles trabalham em cima de um modelo hipotético que é o projeto, que vai ser compatibilizado em um momento por algum profissional, tá? Então, assim, na compatibilização, realmente se checa se o projeto A está interferindo no B, por exemplo, tá? Então, de certa forma, as autorias são muito respeitadas. Então, o que o profissional A definiu, o B vai ter que respeitar, tá? O grande desafio que a gente tem no BIM é de garantir isso também, tá? Por quê? Porque se for um modelo totalmente aberto, onde todo mundo mexe, você não vai ter fim nunca no projeto. Ele sempre vai estar sendo ajustado. Então, as disciplinas elas são desenvolvidas e vão sendo fechadas para você poder fazer e avançar as etapas, né? E aí, o IFC permite que você crie diferentes níveis aí de autorização e tal, para você poder ter uma gestão controlada ao ponto desse projeto poder caminhar, né? Porque se todo mundo que for estar no processo for mexer em tudo, você não vai ter fim. E até que ponto você vai conseguir separar as responsabilidades, né? Porque o engenheiro estrutural vai decidir certas categorias. O engenheiro que vai trabalhar com a parte hidráulica vai decidir outras. E cada um decide dentro da sua instância, né? Se você começa a ter um sistema onde todo mundo mexe em tudo, você perde o controle. Então, esse IFC também é interessante porque ele permite que você delegue, né, possibilidades de gerenciamento aí. Tá legal? Então, acho que é isso, pessoal. Então, queria agradecer aí ao Pedro pela gentileza aí da apresentação. Gostaria aí de também trazer que a gente está com o nosso Maio BIM aí com várias promoções. Nós temos vários treinamentos aí, tanto de softwares da Autodesk, quanto softwares da CIP, quanto cursos de AEC. Então, eu queria convidar todos aí a entrar no nosso portal lá no sdseduca.com.br e lá e conferir nossos treinamentos que estão em aberto. Tá certo, pessoal? Pedro, agradeço aí, agradeço a presença de todos aí, aos todos os participantes. Estou vendo aqui Jennifer, o Cláudio, o Ariel e o Adriano. Obrigado aí pela participação, tá certo? E a gente se encontra aí de novo na semana que vem, tá certo? Obrigado. Até mais, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima, pessoal.